Bom dia. Então, antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero que vocês observem essas imagens. O que é possível ver nelas? Então, nós temos aí duas imagens de dois quebra-cabeças. Essas duas imagens de quebra-cabeça, elas estão completas ou falta alguma peça? Então, nós estamos vendo que esse quebra-cabeça ele está completo. No entanto, esse está faltando uma peça. E a falta dessas peças afeta na montagem completa desse quebra-cabeça? Possivelmente, né? Acredita-se que vocês estão dizendo que sim, né? Que compromete o andamento da montagem. Pronto, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo de hoje? Da mesma forma que uma peça do quebra-cabeça compromete toda a montagem do produto, o texto também acontece o mesmo com o texto. Então, se faltar algum elemento da textualidade, o texto ele fica incompleto. Quando um texto ele é produzido com todos os elementos da textualidade, ele fica um texto completo. Então, nosso assunto de hoje é sobre textualidade, os fatores da textualidade, a importância de conhecermos para poder aplicar na produção textual, para ter uma produção de qualidade. Então, a textualidade é um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não um amontoado de palavras, uma sequência de frases. Então, quando se pega um texto que ele só tem uma sequência de frases, um amontoado de palavras, ele é um texto falho, né, porque ele falta elementos de ligação, né, elementos também de sentido e tantos outros elementos. Então é importante conhecermos, né, os fatores da textualidade para que tenhamos de fato um texto, para que saibamos realmente produzir um texto e não um amontoado de palavras, uma sequência de frases. Então, para compreender a leitura dos textos e também para produzir um texto de qualidade, é preciso, como eu já falei, atentarmos, né, para os fatores da textualidade, que são 7. Então, quando eu vou produzir um texto, eu preciso ter esses 7 fatores no meu texto para que ele seja um texto de qualidade. Esses fatores, né, a coerência, a coesão, são primordiais em um texto, a intencionalidade, porque todo autor, todo produtor do texto, ele tem uma intenção ao produzir um texto, a aceitabilidade por parte do receptor, a situacionalidade, em que momento foi que eu produzi o texto, a intertextualidade, um texto ele nunca é inédito, né? Ele sempre dialoga com outros textos, a informatividade, que é primordial em um texto, né? A precisão das informações, e à frente eu vou explicando mais detalhadamente cada uma. Então vamos começar com a coerência. A coerência é um dos fatores primordiais. Se eu tenho um texto sem sentido, ele não é um texto, né? Então a coerência ela é primordial na produção de um texto. Então, o que é uma coerência? Então, a coerência ela é a relação lógica de ideias. Então, as minhas ideias elas precisam estarem com sentido, né? E não se contradizer. Então, eu não posso começar a escrever um texto dizendo que eu sou contra a maioridade penal e no meio do texto eu já falo que sou a favor. Então, faz aquela mistura de ideias, se contradizendo, né? Você fala uma coisa, depois você fala outra. Só se constrói, a coerência ela só se constrói na colaboração entre autor e leitor. Então, ao produzir o texto, eu tenho que pensar no meu leitor, né? Se ele vai conseguir compreender o que eu estou escrevendo, se meu texto faz sentido para quem lê. A falta da coerência ela prejudica a relação com o interlocutor. A continuidade dos sentidos e também a compreensão. Então, se o meu texto não tem coerência, o meu interlocutor não vai conseguir compreender. E a coerência é o princípio de interpretabilidade do texto. Então, ela é fundamental, é uma peça
chave. Eu só consigo interpretar um texto se ele for coerente. Se não for, eu não consigo. E a coerência, ela é dividida em duas formas. A interna, a coerência interna e a coerência externa. Pelo próprio nome, o próprio nome já diz, né? Coerência interna dentro do texto. E externa são os fatores de fora que contribuem para a relação de sentidos. Então vamos ver primeiramente a coerência interna. O que é uma coerência interna? É a relação de sentido que se tem entre as ideias do texto, o conteúdo do texto, ou seja, o sentido, a lógica dentro do texto, o autor especificar essa coerência dentro do texto. Como é que se faz isso? Através de 4 elementos, né? A continuidade, então eu vou escrever um texto, escrevo um parágrafo, se eu precisar retomar alguns conceitos, eu retomo dentro do próprio texto, sendo que essas ideias elas sejam preservadas à coerência, que eu não fuja do assunto. Então, eu posso retomar alguns conceitos que eu já mencionei no início do texto, eu posso apresentar ideias novas, mas tudo dentro da relação lógica, sem fugir da temática, sem fazer uma disparidade de informações. A progressão, todo um texto, para ele ser coerente, ele tem que ter uma progressão, que é o acréscimo de novas informações. Eu não posso ficar toda hora repetindo a mesma coisa. Então, eu tenho que trazer novas informações no meu texto, principalmente os textos, né, dissertativos. Eu tenho que trazer novas informações, mas sem fugir do sentido, né, sem prejudicar o sentido. A não contradição, fundamental, né, eu não posso, de momento algum, trazer argumentos que contradizem o que eu já vinha defendendo. Eu tenho que trazer argumentos que estejam relacionados com o que eu já venho apresentando. Eu não posso me contradizer. E a relação, que é a questão da pertinência lógica das informações que você está trazendo com a temática. Eu não posso, eu estou falando de bullying, eu trazer um dado sobre gravidez, por exemplo, né? Então, eu não posso fugir dessa disparidade da questão da lógica, né? Eu tenho que trazer as informações relacionadas ao que eu estou defendendo. Veja esse pequeno textinho aqui rapidamente. A violência contra mulheres não é atual. Veja como foi que o autor escreveu esse texto. Ele começa: a violência contra mulheres não é atual. Desde os tempos primórdios, com a